Bom dia a todos e a todas. Como algumas pessoas saberão, o meu pai faleceu muito recentemente. Acompanhei-o ontem, portanto, na véspera de gravar este vídeo, como se diz, a sua última morada, estive no funeral e é, portanto, uma ocasião adequada, julgo eu, para falar no tema da morte, que é um tema que nos incomoda a todos há muito tempo. É um tema que deu origem à magnífica arte, nomeadamente funerária, como aquilo que eu verifiquei ontem no cemitério do Alto São João. É também um tema que incomoda, porque normalmente damos-nos mal com a ideia da nossa própria morte, da morte de tudo em geral o que nos é querido. Entre queridos humanos e não humanos, lugares, edificações, situações até. Damos-nos mal por vezes com tudo isso, ocasiona sofrimento, o sofrimento da perda, e por vezes transporta-nos tudo isto ao tema do medo, o medo do desconhecido, o medo do nada, da desaparição e tudo isso. Bom, muitos de nós sabemos também que há investigação relevante para estes assuntos, em parapsicologia, portanto, estudo de fenómenos ditos paranormais ou anómalos, onde muita coisa aponta na direção de haver sobrevivência, pelo menos durante algum tempo, de uma porção de nós mesmos. Há investigação, por exemplo, sobre experiências de quase morte, extremamente interessante, porque se constata que é possível pessoas cegas de nascença e pessoas em morte clínica e pessoas sem qualquer possibilidade de se moverem e de olhos fechados, descreverem com grande detalhe que se verifica ser correto acontecimentos contemporâneos quando estão em coma profundo, morte clínica, etc., no local onde estão, e acontecimentos contemporâneos que se passam por vezes em lugares muito distantes. Há investigação sobre fenómenos telepáticos, fenómenos de outro tipo que acontecem em torno do momento da morte. Há investigação sobre possíveis comunicações mediúnicas, etc., relevantes. Enfim, muita coisa interessante que aponta na direção de haver sobrevivência efetivamente e que é pouco divulgada porque é contrária, quanto a mim, ao paradigma científico dominante, que é sobretudo materialista, eu diria ultramaterialista. Agora, importa-nos perceber um pouco este assunto difícil da morte, filosoficamente, teologicamente debatido há muito tempo. A solução que todos nós gostaríamos de ter, julgo eu, seria percebermos em nós a nossa própria imortalidade e, consequentemente, em ressonância com isso, perceber a imortalidade dos outros seres humanos e, se calhar, de muitos outros seres ainda. Eu penso que isto nos remete para uma noção. Se calhar a derradeira resposta é sempre interior, é sempre nossa, e passa, talvez, justamente por algo que vai numa direção completamente diferente do tal paradigma ultramaterialista dominante. Eu sei que vou para além da minha própria morte, eu sei que sou mais do que isto, na medida em que me encontro a mim próprio num estado diferente da simples materialidade. Quer isto dizer, portanto, que à medida em que eu ou qualquer outro ser humano possamos desenvolver uma vida interior que não é apenas a mente raciocinadora, não é apenas o cérebro, não é apenas o corpo, e não é apenas a vida dita mundana, neste nosso mundo concreto, na medida que isso acontece, nós começamos a ter, progressivamente, julgo eu, uma certeza vivencial, direta, de que, efetivamente, há vida além da morte. Efetivamente, talvez até algo em nós, chamemos alma, espírito, para não complicar as distinções, chamemos um princípio imortal ou até uma centelha divina, algo em nós é de uma natureza diferente das coisas perecíveis, algo em nós sobrevive, algo em nós vai para além disto tudo. Mas a resposta verdadeira será que algo em nós já está neste momento para lá disto tudo. E se não encontrarmos em vida este algo, continuaremos a ter dificuldade em aceitar a morte e continuaremos a ter medo da morte, a nossa e dos outros, e do sofrimento associado e das dúvidas e tudo isso. E é uma coisa que eu gosto de salientar, realmente, é este aspecto, para mim, fundamental do tema. Nós
só encontramos a solução quando deparamos com ela dentro de nós, no tempo presente e enquanto estamos a seguir esta nossa vida, na medida em que ela já não é apenas mundana, é supramental, supramundana, é profunda, é diferente, e esta nossa pequena personalidade temporária perde importância e torna-se, sobretudo, veículo de uma realidade maior. E é isto que eu queria partilhar por agora. Como habitualmente, se gostarem, comentem, partilhem, subscrevam o canal e até muito breve.